sejam bem-vindos. Anexo 2 Podcast no ar. E aí? Bora. Episódio 21º, hein? Olha aí, 21. O que significa 21 na Bíblia, pastor? 21? Que perguntinha. Funciona, sei lá. Eu só sei que podia estar no 30º já, mas verdade. Nós estamos no 21 só, né? No caso, 21 a gente pode ligar pro Judá Bertelli hoje e perguntar o que significa 21. O que tem de 21 na Bíblia? Nós vamos descobrir. Tá bom, vamos lá. Estamos aqui hoje, sem o nosso grandalhão Rodolfo, hoje não vai poder estar com a gente, tá no compromisso, mas estamos aqui com o time todo aqui. Faz falta, hein, mano? Faz falta. Como é que ele troca os estúdios da Jovem Pan pelos nossos aqui, cara? Não, e hoje ele é na Rede TV ainda, nossa, aí piorou, né? Dá uma entrevista, né? Depois a gente acompanha ele lá. Ele vai estar ouvindo, então um abração já pra você aí, viu, grandalhão? Isso aí. Vamos lá, e aí, Ale? Dá um salve pra galera. E aí, família? Tempinho também que eu não colo, hein? É verdade. Né? Sinto falta, cara. Bom demais estar aqui. Vamos que vamos. Bom, nesse domingo a gente ministrou uma palavra que nem título tem ainda na internet. Misericredo. Mas a gente tem um título para ela e o título é Você vai morar no que você constrói. Meu Deus. Poderia ser, né? Ou Somos coopedradores de Deus. Ou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Boa, hein, cara? Esse é um bom título. Mano. Um excelente título. Mas basicamente na direção a palavra de Paulo aos Coríntios fala e compara a edificação do corpo e as nossas vidas como Deus edifica um prédio, né? Ele usa a figura. E aí vale esse parênteses para dizer que usar figura é sempre legal, porque traz uma ilustração, né? Traz algo para a pessoa mentalizar, e mentalizar a edificação de um prédio é muito legal. E assim como um prédio precisa ser bem edificado, com um fundamento, ele compara nós a edificadores. Só que com dois detalhes interessantes. Primeiro, que essa edificação é feita por Deus, mas nós somos cooperadores, ou seja, é uma edificação conjunta. E a segunda é que a gente vai colher o fruto do nosso trabalho, ou seja, o quanto a gente se dedicar nessa edificação é o que a gente vai colher. E isso traz para nós esse ensino de que a gente é responsável por aquilo que a gente constrói e a gente vai colher e vai consumir e vai se beneficiar daquilo que a gente se dedica e constrói. Assim como, por outro lado, a gente vai sofrer aquilo que a gente decidiu não fazer direito, né? E foi basicamente isso a palavra. Vamos encerrar? Foi mais ou menos isso. Só um pouquinho dura assim, né? Você achou que foi dura? Eu apanhei pra caramba, né? Então, eu falo por mim. Não, eu achei que foi muito prática mesmo, e é o que a Bíblia fala, não tem jeito. E isso aí e o que eu achei mais interessante, não o que é mais interessante, né? Mas é para qualquer área da sua vida, né? Isso vale para tudo. Então Vale para tudo, cara, exatamente. Tudo que você se propõe a construir, se você se dedicar e edificar, né? E aí vem um primeiro ponto aqui que eu já vou colocar aqui. Cara, a vida tem quantas áreas? Um monte. Nossa. Se você falar, tua vida conjugal é uma. Vamos começar pela espiritual, você com Deus, uma. Tua vida conjugal, você com tua esposa, outra. Tua vida com os teus filhos, outra. Pais. Tua vida com os teus pais, outra. Tua vida com os teus amigos, outra. Tua vida com os teus ministérios, outra. Tua vida com a tua relação com o dinheiro, outra. Tua vida com relação à tua carreira, outra. Em relação aos teus amigos de trabalho, outra. Teu chefe. Cara, são tantas. A tua vida em relação à cidadania, etc., ao teu físico, né? Então, todas elas, quanto você se dedica e o quanto você constrói. Só que aí vem uma grande questão, cara, como fazer todas essas áreas irem bem? Se você vai colher o benefício daquela que você se dedica, né? O Kevin, ele tem uma frase muito legal, que é uma frase que ele diz assim em inglês: where the focus goes, the power flows. Aonde o foco vai, o poder flui, né? Basicamente assim, aonde você dá prioridade é onde vai fluir mais. Então, se você gastar absurdamente tempo com os teus filhos, vai ser ótimo, mas você não vai ter dinheiro para pagar a escola dele, entendeu? Se você gastar muito tempo na academia cuidando do teu físico, você vai ficar malhado, sarado. Só que você não vai ter tempo para ver pessoas. Se você ficar só na social, você vai comer e vai virar uma bola. Então, né, todas elas, e aí vem uma questão que é o equilíbrio. Eu ia falar isso aí.
Caramba. Né? Equilíbrio com base de tudo. E a gente tem o privilégio aqui de ter um arquiteto na mesa. Né, Um arquiteto formado. Não sei se você tá tão envolvido na arquitetura. Ainda tá, né? De alguma forma sim. Talvez em outras áreas relacionadas, mas sempre estou ali, né? E o que você faz quando um edifício não tem equilíbrio? Porque ele foi edificado fora do prumo, fora do esquadro, né? Ou seja, qualquer coisa que você não constrói balanceado com equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, ruim. Né? A Bíblia faz essa analogia da pedra angular, de que é Jesus, né? Pedra de esquina. Exatamente. Eu não usei essa referência, mas poderia. Porque a pedra de esquina é uma pedra que dá referência e dá o ângulo para toda a sua construção. Então, muitas vezes você vê a vida de uma pessoa ruindo, cara, e aí você fala, mas onde que deu errado? Cara, deu errado porque você começou com um prumo lá embaixo, fora, você foi subindo, né? E aí você tentar construir uma vida em cima de um modelo de vida fora do esquadro, cara, mais cedo ou mais tarde ela vai ruir, né? Em qualquer área. Forte. E foi legal a ideia do Jesus como carpinteiro, né? Que traz Porque todo mundo confunde mesmo carpinteiro com marceneiro. A galera acha que ele fazia, sei lá, porta, cadeira, e não era, né? Era uma profissão de construção da época mesmo, né? Era uma profissão de construção. A gente fica muito claro para nós essas casas americanas, que são basicamente feitas de madeira, como era naquela época. Tudo era feito de madeira, né, cara? Então a profissão de Jesus era, na verdade, um construtor. Sim. Que tinha que tirar esquadro, subir viga reta e colocar tudo, senão a casa ruía, né? E ninguém se apega muito a essa verdade, né? De que ele era um carpinteiro construtor. Né? Essa analogia é muito louca. É muito louco. Não tem nada da Bíblia fora, né? Isso é muito, muito da hora. Muito. Encaixa certinho mesmo como construtor, né? E desde o início, da criação, né? Muito louco. É muito louco. Você já deu um exemplo uma vez a respeito de ângulo, quando você... Eu não lembro agora exatamente qual era o exemplo, mas quando o ângulo se projeta lá na frente, o efeito é muito maior do que aqui atrás. Era alguma coisa assim? Tipo, se abrir só 2 centímetros aqui na ponta, mas ao longo de metros vai virar um ângulo muito maior, né? Cara, o ângulo não muda, mas a distância muda. O ângulo não, exatamente. Abre, né? Por isso que você fala, não, eu só tô 2 graus fora do plumo. Tá bom, boa sorte. Você vai só um pouco mais longe que o teu amigo que tem 3 graus. Há 2 anos eu comecei a fazer as guitarras que eu uso, né? São guitarras feitas à mão por luthier. E o luthier, o Ricardo, ele fala pra mim que na luthieria, 1 centímetro é igual a 1 quilômetro na construção de um instrumento. 1 centímetro. Equivale a 1 quilômetro. É uma descrição. Um erro de cálculo dá um efeito assim, absurdo lá na frente. Tem que ser tudo muito. As ferramentas de luthieria são de muita precisão. Altura de corda, distância entre... é um negócio... É que hoje a gente tem ferramenta muito precisa, né? Então, digitais, né? Digitais, é milimétrico, né, cara? É impressionante. Mas você imagina o que era construir naquela época? Umas mesas mancas. Ou as mesas mancas. Eu não vou dizer, mas como que você acha que, por exemplo, era o nível? Da época? Por exemplo, o pessoal tá colocando os armários lá em casa. Salve o seu José Amâncio, um anjo de Deus. Tudo com laser. Cara, não, laser e nível. Pega o nível. Deu 2 passos, pega o nível. Não sei o que, pega o nível. Cara, se aquela raio daquela bolinha não tiver no centro, ele não avança, ele não continua, porque precisa ser. Agora, como que os caras faziam um nível naquela época? Pois é. Será que existia uma aguinha com uma bolinha? Alguma coisa devia ter, né? Isso é muito doido, né? Você pega a construção romana, por exemplo, que é aqueles arcos autoportantes, não tem viga, não tem... Não, isso a construção e o piso. Então... Que era tudo... Não tem metal, não tem viga. Então, a construção romana é embaçada, mas você pensar a egípcia, cara. A egípcia... Grécia, né? Se você mas assim, a egípcia, se você olhar para as pirâmides e o grau das pirâmides e a forma que elas foram colocadas... Cara, eu vi um cara dizendo outro dia que a pirâmide tem quantos metros de altura? 110 por aí? Não vou saber de cabeça, não. Vai ver aí o nosso consultor. Que eu acho que é mais, né? Acho que é bem mais, não sei. E que quando que foi construída as pirâmides?
1500, 2 antes de Cristo, tem gente que fala que é 2.500, tem gente que fala que é 900, tem várias teorias, né? Tem gente que fala que foi alien. Há milhões de anos. É uma possibilidade, não? Porque ela era inteira revestida por fora, ela não era cheia de degrau assim, né? Quanto que tem, Fabi? 230 metros. Largura de 230 e altura de 150 metros. Que você pega 1000, que seja 1000 antes de Cristo, vai. A primeira coisa tão alta quanto ela, que a gente conhece, alta até agora, que resistiu, foi a Torre Eiffel, que foi feita 2.500 anos depois. Ixi, com muito mais tecnologia, material diferente. Eu sei, material diferente. Mas assim, ninguém fez uma coisa tão alta e longínquo. Por que eu tô falando isso? Essas pedras, né? Tô viajando aqui, mas assim, antigamente na Bíblia era muito comum um termo que eles usam, que é o zigurate, que é, quando a gente fala da tal da Torre de Babel, na verdade não era uma torre, era um zigurate. Que era os jardins suspensos, né, da Babilônia? Não exatamente. O zigurate era... Você foi pra... Chichen Itza, né? Perto de Cozumel, perto de Cancún. Lá tem aquelas semi-pirâmides ali. Aquilo é uma espécie de zigurate. Era uma torre e para você conseguir fazer um zigurate alto, você não conseguiria fazer uma escada reta. Senão esse zigurate ia ter que ter 1 quilômetro para você poder... Então eles faziam uma escada arredondada para você poder subir, um padrão de construção e tal. Esse era o tipo de padrão de construção que os antigos queriam fazer, né? E que era a Torre de Babel. Esses zigurates são encontrados em muitos lugares. Tem muitos zigurates ainda. Um dos conhecidos zigurates, por exemplo, é em Ur, na terra que era dos caldeus, em Ur, tá? Um pouco para baixo de onde foi a Babilônia. E esses prédios, muitos caíram. Mas a pirâmide, cara, tá aí. Que resistiu. E a única coisa que resistiu tão alta por tanto tempo foi a pirâmide até a Torre Eiffel, ou seja, 2.500 anos depois. Pensa num negócio bem feito, aonde que eu queria chegar. Pensa num negócio enquadrado, bem feito. Porque o que é construído em cima de uma plataforma reta é o que perdura e é o que dura. Né? O que é o mais reto que a gente conhece? Jesus. O que é o mais eterno que a gente conhece? Jesus. Então você dura enquanto você é reto, né? Nossa, da hora. Eu viajei aqui, era que você falou da luthieria, né? Porque o Ale falou da precisão para um instrumento afinado e funcionar de uma forma adequada, né? Então tem que ser muito preciso, milimétrico. E a gente fala muitas vezes o que a gente quer ser instrumento de Deus, né? E aí até quanto você tá disposto mesmo a andar na precisão para poder ser esse instrumento, que é tem ajustes muito finos, assim, né? Para ele construir um instrumento, ele vai ter que lapidar, vai ter que... Cara, e você já parou para pensar, cara, estão viajando, né? Mas os ajustes finos nos extremos é o que definem a grande diferença. Por exemplo, a maioria das pessoas tem uma voz 95% parecida com a do Ale. Mas o pouquinho acima que ele melhorou faz dele um cantor profissional, modo de dizer, entendeu? A característica, por exemplo, o homem e a mulher são 95% parecidos. Tudo, cara. Você tem uma unha, uma pele, um sistema digestivo, um pé, uma cabeça, um nariz, um olho. Mas os pequenininho que faz a diferença de ajuste faz a grande diferença. Então, tá bom, temos uma vida parecida, mas o pequeno ajuste que você fizer nos extremos faz a grande... Posso dar um exemplo? Exemplo que o Jordan Peterson sempre cita. Os homens são mais agressivos que as mulheres. Se você pegar uma pessoa entre 100 pessoas e chutar que o homem é mais agressivo, você vai acertar entre 60% a 70% das vezes. Mas tem mulher que dá um pau em homem também de agressividade. Mas se você pegar os que levam para o extremo a agressividade, a grande, enorme, absurda maioria é homem. Por isso que o sistema carcerário tem muito mais homens do que mulheres. Porque os ajustes extremos é que fazem a grande diferença. Caramba. Muito louco isso. Muito louco. Muito louco. Cauê tá de olho no relógio que ele vai ter que sair, mas fica à vontade aí, Magreza. E a nossa esfirra tá chegando já, hein? Tô esperando a esfirra só comer e vou embora. Tá bom.
Tá bom. Tô brincando. Puxa, teve bastante coisa. Cara, isso é muito básico do evangelho, né? Falar de construção, cara. Isso é simples, na verdade. Mas é profundo, cara, porque cara, a gente é um efeito colateral de tudo que a gente plantou. Tudo que a gente usou de alicerce pra estar aqui hoje. Cara, se você pensar que você vai viver num corpo que você cuida, cara, deixa de cuidar do teu corpo. Não, pula essa parte aí, meu. Pula, né? Me ajuda aí, cara. Pô, e a esfirra chegando. Eu, só pra minha defesa, só vou comer esfirra, hein? Só vou comer quibe, não vou nem comer... Mas é por isso que eu falei que a gente... Essa parte do corpo é uma parte a gente apanha muito nessa palavra, a gente apanhou muito. Porque cada um vai ter uma área que tá deficiente. Que ficou meio pra lá. Não tem como. Ficou meio pra lá. Então assim, a gente senta lá em cima, às vezes a gente consegue ver a expressão, né, das pessoas no momento da palavra. E aí você pensa, no universo de 1.200 pessoas e 1.100, sei lá, quando a gente tá ali no culto, cada um tem uma realidade, cada um tá num momento diferente. Então, alguns estão voando profissionalmente, mas tá com um casamento esquisito. O outro tá com a saúde debilitada. Então, quando você fala, puxa, o jeito que você cuida, o seu jardim, a sua vida e tal, é o que você vai viver, é o que você vai colher. Então, não tem como você sair de um culto desse, tipo, ileso. Falar assim, eu tô numa nice. Não tem como. Sei que você se julgue perfeito, né? Agora, tem uma coisa interessante, cara. Uma casa, por melhor que ela esteja e mais alinhada, é como o corpo. Se uma doença vem, e eu gripado aqui falando, né? Ninguém tá isento, né? De um vírus, de uma gripe e tal, mas assim, quando vem, ele vem, mas você não morre, porque você tá saudável, ou pelo menos um tanto quanto saudável. E quando as águas vêm numa edificação, ela não leva embora, é o que a Bíblia diz. O que vale dizer assim, as águas virão sobre as edificações da sua vida. Não tenha dúvida de que elas virão. Basta saber se ela vai estar forte o suficiente para quando as águas vierem, não derrubarem, né? Então essa é a parábola daquele que edificou a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Quando as águas vieram, derrubaram ou não derrubaram. Mas uma coisa é certa, nenhuma delas está isento das águas, que são as dificuldades da vida, que são as dores da vida, que são, né, as crises. E essas águas vêm para todo mundo, cara. Aí é que você vê a necessidade de ter uma edificação sólida, cara. De você ter cuidado, né? E eu achei louco também, como cada um tá numa área e tudo mais, e você não vai ser bom em tudo. E aí o que fazer, né? Então você tem que procurar alguém que saiba construir Isso foi aquilo. top, isso foi legal, cara. Essa humildade, reconhecer uma área que você precisa dar um... Exato, né, cara? Isso é muito legal. É incrível. E conhecer essa humildade. E aí, cara, tem tanta gente boa, com tanta história linda, com tanto testemunho, com tanta vitória, com tanta, sei lá, com tanta habilidade em alguma área ou em outra área, pronto para poder ajudar, né? E quando você ajuda uma pessoa, isso te dá um prazer enorme. É bom para quem é ajudado, é bom para quem ajuda, te traz sentido, propósito. Fica o nosso desafio de você não deixar varrido para debaixo do tapete e tentar maquiar suas fissuras e procurar ajuda com quem pode te ajudar, cara, porque isso pode salvar a tua vida lá na frente, né? Enquanto as pessoas às vezes preferem olhar para as mazelas da igreja, né, da humanidade que existe dentro da igreja, das pessoas, das falhas e tal, e isso aqui é um lugar melhor para você encontrar profissionais de qualquer área do que numa comunidade como essa, por exemplo. Você até deu um exemplo, pô, eu não sei muito sobre obra, mas ali tá o seu Ari que pode me ajudar. Então, e aí nos âmbitos espirituais também. Eu preciso de ajuda nas finanças. Você tem alguém aqui que vai poder te ajudar no relacionamento e tudo mais. No culto, a gente usou aquele exemplo da meia casa, que foi muito louco. Top. Aquilo lá. Cara, né? Demais. Aquela história lá do tsunami que destruiu aquela cidade no Chile. Quando eles construíram casas para a população, eles deram meia casa e a pessoa era responsável por construir a meia casa dela. Então ela tinha as infras prontas, mas ela tinha que edificar e terminar a casa dela e tal, né? Como que se a gente tivesse os dons básicos, que é o dom da vida, o nosso discernimento, nossa inteligência, nossos braços, nossa energia, nossos músculos, e a gente fosse atrás do resto, né? E nessa edificação, cara, a gente vai precisar de ajuda pra caramba. Porque olha só, eu tava pensando comigo, quanto mais tempo você leva para pedir ajuda, então, por exemplo, você pega uma
você pega uma criança. Qual que é a beleza de uma criança? Cara, ela pode ser tudo. Ou ela pode ser nada. Mas ela é um mundo de potencial, né? A beleza da criança é porque ela carrega nela o poder de ser... Se você pegar a Lolo e falar assim, o que a Lolo vai ser? Não sei. Ela pode ser tudo, cara. Ela pode ser muito. Ou não. Mas só o fato dela ser criança e carregar a possibilidade de poder ser tudo, de poder ser muito, aliás, já é muito legal. Vai depender de como o potencial dela vai ser trabalhado, né? Vai depender de como esse potencial vai ser trabalhado, como esses ajustes vão ser feitos. É o quanto ela vai poder crescer, quanto ela vai poder ser edificada, né? E aí você pega, o que é a Lolo? Cara, a Lolo é uma imagem com uma baixa resolução, mas que pode se tornar um quadro maravilhoso, vamos assim dizer, porque ela é criança. Depende das pedras fundamentais que estão sendo lançadas, dos plumos que estão sendo lançados na vida dela, né? E olha que isso louco. É muito louco. Ela tá aprendendo a escrever ainda, né? E aí ela chegou em mim e falou, fiz uma música, pai. Você acredita, mano? E eu falei, é mesmo? Aí ela falou, fiz uma música e eu preciso escrever. Ela pegou o caderninho, só que ela não escreve ainda sozinha, né? Aí ela me deu o caderno, escreve você. Eu falei, não, você vai escrever. Mas eu ainda não sei escrever direito, mas eu vou te ajudando. A música tem melodia, tem estrofe. Você acredita, mano? É mesmo, chama, cara? Se Podemos Voar, é o título. Mentira, Nossa, cara. Cara, tem. Vou te mostrar. E ela escreveu, tem uma estrofe e um coro e um refrão, mano. Que doideira. Muito louco, né? Você já viu aquela música a gente tava falando da música do Jason Upton, aquele dia? Dos Anjos, né? Jason Upton é um cantor, pra quem tá ouvindo aí, que ele tem uma música que chama Fly. Meu Deus. Acho que é isso. Que assim, sem instrumentos, sem vozes. Foi captado, né? Foi captado o som de vozes atrás, que era como se os anjos tivessem se unido a ele. É um cantor muito legal. E ele tem uma música que ele fez do filho dele. Não sei se você já viu. Não. É uma música que chama Hey Jesus, eu acho. Ele fala assim, Hey Jesus, are you still in the cross? Are you coming down for me? Negócio assim, quando o filho dele olhava e falava assim, ô Jesus, o senhor ainda tá na cruz? Será que você não pode sair daí, descer e brincar comigo? Tipo assim, será que você não pode tirar esse prego e descer? É uma música assim, mas que o filho dele teve essa imaginação assim. Imagina a imaginação das crianças. E como é que é essa música aí? O refrão, né? Se podemos voar, eu não lembro o resto. Mas tem uma melodia. Demais, e aí põe uma letra pra tirar essa música aí. Tem que arranjar. E aí vem a Rafinha junto, e a Rafinha canta. Aí ela para, Rafa, não é assim, tá? Aí fica uma corrigindo a outra. Você tem que gravar, cara. Eu postei até um dia um storyzinho que ela tava escrevendo, tá? Mas eu vou gravar lá. Mano, cantando. você acredita que minha mãe, um tempo desse, me deu uma fita cassete? Eu não tenho como passar. E você tem, Fabi? De cassete pra digital? Tape. Fita tape, Eu sei que dá pra fazer em DVD, então, né? Não sei como que vai. Não de vídeo cassete, é uma fita cassete. Aquelas de pôr no rádio. Sim. Né? Ah, tá. E sou eu cantando com 7 anos. Cara, várias músicas lá. Tinha uns fiozinhos que você punha e gravava com os microfoninhos e eu gravando lá. Ele foi morto, Cristo morreu. É uma musiquinha lá que a gente sabia quando era criança. Muito, muito legal, cara. Precisa gravar essas coisas aí. Mas, por exemplo, esse é uma pedra angular que você tá pondo lá. Não é só Jesus, não é só as coisas espirituais. Mas é assim, nós precisamos ler. Ah, não, é um livro por mês, um livrinho por mês. Sei lá, quando ela tiver 12, não, você já leu o teu livro? Pronto, você pôs uma pedra. Daqui um pouco ela vai ser uma ávida leitora, e como leitora ela vai ter um excelente vocabulário, ela vai ter um excelente, sei lá, retórica, uma oratória, ela vai ser, entendeu? E aí pronto, nós vamos pro parquinho jogar bola. Não, pai, eu quero jogar videogame. Não, vamos pro parquinho. Então pronto, você pôs outra pedra, essa pessoa vai desenvolver as coordenações motoras dela, etc. Não, você não vai comer bolacha, porque bolacha é o lixo do lixo. Então você pôs outra pedra, ela vai aprender que brócolis é bom, entendeu? E não vai ficar só E aí são todas essas pedras que você põe, cara. E a chance de fazer isso quando é criança é enorme, né? Tô louco. É enorme. E velho, quanto mais
mais duro. Mais sério. O galho fica mais duro. Pior. Vocês estavam falando de criança, eu tava pensando no domingo mesmo. Domingo foi dia 2, foi o dia mundial do autismo, né? E foi muito legal, cara, tava tocando com o Bambu lá, eles passaram por um treinamento lá, foi uma galera, levou criança, foi muito especial o domingo, né? Tava bem envolvido com isso. E a gente falando sobre criança aqui, eu tava lembrando, cara, porque o autismo, ele é o hiperfoco, né? E, cara, aí eu me peguei pensando nisso, falei, cara, a gente, por exemplo... Explica aqui que é o hiperfoco. O hiperfoco é você canalizar tempo, energia... enfim, toda o teu, sei lá, toda a tua expressão. Atenção, exato. Em uma atividade, né? O Breno, ele é assim. Ele tem ele faz parte desse espectro. E eu fiquei pensando, falei, cara, todo mundo é bom em alguma coisa. E a gente tende a valorizar isso, cara. Então, por exemplo, a gente tem aqui pessoas aqui na mesa, por exemplo, tem um pastor, tem o Cauê, que é um cara muito habilidoso na parte de marketing, nessa parte de internet, Fabi na parte de som, eu na música. E se a gente ficar focado só nisso, cara, a gente não desenvolve outras coisas. E o meu desafio hoje com meu filho é esse, porque ele é bom em algumas coisas, mas o autismo tem isso, você precisa abrir esse leque pra ele desenvolver as outras coisas. O Breno, ele tem uma inclinação muito boa pra música, mas ele vai ser só um bom músico? E o resto, cara, ele precisa ser um bom filho, um bom marido, um bom tudo. E a gente... Exatamente. Cara, é um desafio esse. É um desafio. Por isso que tem as terapias. E aí ele vai desenvolvendo relacionamento, como coleguinha, saber dividir, saber perder, saber ganhar. E aí vai desenvolvendo. Que é o processo nosso com Jesus, cara, de aprender a amadurecer essas outras áreas, né? Todas. É como se tivesse uma casa, o cara monta uma área gourmet linda, o quarto dele é um lixo, um brincão, dorme no chão. Não, exatamente. O Breno é tipo assim, como se fosse aquela casa vazia e colocou uma TV de última geração, pronto. E não tem mais nada na casa. Tem uma baita de uma TV lá. Mas a gente cansa de ver isso, né? Você passa na rua, assim, você vê uma casa que não tem acabamento, ela tá no tijolo, mas tem um Jetta zero, sei lá. Tem Jetta não, zero não. Sei lá, tem uma nave louca na garagem, assim. Tem várias dessas. As casas de periferia, tudo mal acabada, né? E tudo lindão dentro. Mas essa parte que eu achei legal, tô quase indo já. Sobra mais. Da construção, né? Que, pô, você tem metade ali e agora é com você pra terminar de construir. A analogia que você fez lá do Chile. É basicamente a nossa vida do jeito que Deus criou mesmo. Por exemplo, isso até no jardim. Deus colocou Adão lá, por exemplo, mas já pensou nisso? Não tinha copo para beber água. Não tinha uma cadeira para ele sentar. E aí, o que é também ser imagem e semelhança do Criador, ou ser imagem e semelhança de Deus? Eu entendo também que é um poder de construir, de criar coisas, por exemplo. Porque se ele deu intelecto para o homem, deu os elementos naturais que ele tinha ali, mas Deus não criou a casa, já pensou nisso? Onde que ele deitava? Onde que Adão fazia as coisas? Tem um escritor que ele chama essa porção que a gente carrega divina, que a gente diz que a gente foi feito mais semelhança, ele chama de faísca. A gente carrega a faísca de Deus. Então, a gente... Centelha, né? Tipo... Centelha, E o aspecto criativo do nosso Deus, que criou todas as coisas, né? Cara, ele tá dentro da gente. Então, imagina o cara tendo... como é que fala? A perspicácia, sei lá, não sei, mas captando, falando, se eu catar um coco, cavar, deixar no sol, secar, pô, isso vira uma panelinha. Pensa, cara, é muito louco, né? Essa criatividade tá aqui até hoje. Vai cara. saber se o surf, por exemplo, não nasceu lá no Éden já. Tipo, sei lá, o cara falou, mas se eu pegar isso aqui e subir em cima da água ali, alguma coisa vai acontecer. Vai boiar, mas, a criatividade, cara, ela é um presente de Deus para nós, porque a criatividade, ela serve justamente para uma coisa. Estou mandando de lado, mas ela serve para você vencer as barreiras da vida. São toda barreira, para você poder contornar ela, você precisa de uma criatividade, entendeu? Alguém teve criatividade de fazer uma maquininha onde a gente capta som, grava tudo junto, entendeu? Alguém um dia teve uma dificuldade, né? E por isso que a gente gosta de falar, todo problema é um negócio. Se você pensar em como resolver aquele problema, você criou um negócio, porque você contornou e resolveu o problema de alguém, né?
Olha que beleza. Eu tava pensando aqui nessa natureza de Deus em construir, né? Talvez por isso que para nós, até pro reino, é importante a questão do discipulado, né? Porque você tá repartindo aquilo que você tem para construir outros de você. Ou talvez melhores ou capacitados para ir avançando, se expandindo esse reino. Dom de multiplicação. Cara, é impressionante. O que a gente vive hoje é o conhecimento acumulado. Compartilhado de centenas de gerações, cara. Centenas de gerações, né? Só que então, mas para você repartir, você tem que ter essa sei lá, você precisa acreditar que você pode gerar, não empossar em você, né? Porque aí tá, eu domino uma área, você tem uma habilidade e tal, e aí? Mas se você não repartir isso, cara, isso morre em você. Pois é. Agora, imagina se você pegar a Lulu e jogar ela numa ilha, sem ninguém, sem nada, sozinha pro resto da vida. Cara, ela vai crescer e ela vai ter em mente tudo que ela já viu, que um dia foi funcional para ela poder recriar, vamos assim dizer. Cara, o céu é o limite, né? Aí, uma vez eu vi o Elon Musk falando, perguntaram para ele se ele acreditava em extraterrestre. Porque vida fora da Terra é uma coisa, né? Você pode ter uma bactéria que mora lá na poeira cósmica do anel de Saturno, uma bactéria, tudo bem. Agora, você ter vida inteligente... O cara já pensa humanoide, assim, já, né? Uma coisa mais... não uma bactéria, um humanoide já. Um ser, né? E se eles viessem, ele falou, se algum extraterrestre conseguisse pousar na Terra e viver... O cara, com certeza, é absurdamente mais desenvolvido que nós. Porque a gente não consegue nem sequer ir daqui e viver na Lua, entendeu? E o cara poder cruzar alguma galáxia, vai poder vir aqui, não tenha dúvida que eles seriam mais desenvolvidos. Mas eu acho que não tem. Ele afirma que não tem. Nossa, nós vamos parar no Elon. Mas eu vou puxar o fio daquilo que pra mim foi o top, que foi o lance que a gente já falou aqui, mas pra mim isso aí foi fundamental, que é o lance de a gente absorver de pessoas aquilo que de fato tá fazendo falta em nós, cara. Como é precioso isso, cara. Você ter humildade e falar, cara, me ajuda, cara. Eu preciso, eu não tô indo bem na criação dos meus filhos, me ajuda. Cara, esse raciocínio leva a gente a pensar assim, humildade é inteligência, cara. Humildade é inteligência e orgulho é burrice. Basicamente, né? Um pensamento incrível, né, cara? Eu acho que é por isso que o Ocidente se desenvolveu tanto como, sei lá, humanidade, porque houve conhecimento compartilhado, né? Talvez, sei lá, econômico. Eu acho que um dos motivos do desenvolvimento do Ocidente é um pouco do mérito, da meritocracia. O cara vive baseado naquilo que ele constrói. Então, deixa eu construir melhor e mais. E eu vou gozar mais ainda dos benefícios daquilo que eu fiz. Porque se você não tem a mentalidade que você vai usufruir, por que você vai construir, cara? Por que você vai construir, né? No pain, no gain. Eu lembro de uma história que eu contei num culto, nem lembro qual foi, nem porquê, mas disse que o cara era um construtor, um edificador, e ele era muito bom, cara. Ele construía as melhores casas, ele se dedicava, ele se esmerava, e ele trabalhou, cara, 40 anos fazendo aquilo e tal. E aí chegou no último mês, ele foi contando os meses para se aposentar, chegou nos últimos dias, o dono da empresa falou, nós precisamos construir mais uma casa. E ele, não, eu não quero entrar mais um projeto de meses aí. Ele falou, não, cara, mas é que essa casa precisa ser boa, eu não confio mais em ninguém que seja tão bom quanto você. Você constrói, cara, você se esmera, você quer o melhor, você não aceita gambiarra, você só põe os produtos de melhor qualidade, cara, e eu preciso que a casa seja boa, então ninguém melhor do que você. Aí o cara tava, de saco cheio, falou, tá bom, pegou o projeto, mas também, tô me aposentando, quer saber? Deu errado aqui, não, põe uma cola aí, já faz. Põe qualquer material, vai fazendo, e fez, ele tava querendo correr, queria se aposentar e tal. Quando ele terminou a obra, né, meio que de qualquer jeito, ele chegou pro dono da empresa e falou, tá aqui a chave, acabei. O cara falou, em gratidão a todos os seus anos de trabalho, essa casa é tua. Ai, cara, o que eu ponho aqui? Sei lá.
Acertou na mosca. Na mosca. Porque assim, você vai acabar, né, morando o que você constrói, mas... Essa última casa é a nossa vida, talvez. Mas assim, o mundo ocidental, cara, ele tem uma mentalidade de mérito. Você constrói e você vive naquilo que você construiu. O mundo oriental, especialmente antigo, né? Ele tem uma mentalidade assim, não, constrói aí, todo mundo usufrua e tal, e aí você não quer, entendeu? Você não quer mais fazer e viver aquilo porque vai ser de todo mundo, não vai ser pra você mesmo, entendeu? Eclesiastes 3, se eu não me engano, também fala que é tempo de construir e derrubar o que foi construído, alguma coisa assim, não tem essa parte? Tem, tempo de edificar e tempo de derribar. Então. Por que tempo de derribar? Porque às vezes a melhor forma de você ter algo realmente sustentável é destruindo o que você já construiu e construindo algo bom e melhor e novo no lugar, cara. Isso é top. Isso é muito top. Que é um pouco do que nos clientes que eu tenho atendido, que a gente praticamente faz isso, né, na incorporação. Então, semana passada eu fui visitar um terreno, por exemplo. Aí tinha lá um prédio muito antigo na Moca. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, esse prédio já teve tanta serventia, né? Já foi uma empresa, já foi alguma coisa. E o maior sonho do dono do terreno agora é derrubar aquilo e construir um empreendimento novo. E derrubar também dá trabalho, né? Dá trabalho, cara, porque, né? Agora vem um aspecto, eu puxar um gancho aí interessante também, que a gente falou, não abordou aqui, mas mencionei na palavra. Quando você constrói mal também, e um dia esse negócio rui para um lado, sempre vai atingir e respingar em alguém. Vai ter vítima, né? Vai ter vítima, cara. E eu tava falando, outro dia saiu no jornal um prédio lá na Praia Grande. Mano, eu não sei se construíram com areia, que raio que foi isso daí, que ele uma coluna dobrou lá e o prédio não desmoronou, mas tiveram que evacuar, até agora não tem ninguém, e evacuaram os prédios do lado. Putz. Cara, imagina você mora do lado de um prédio, você comprou, você pagou, você mobiliou. Fez o planejado. Você fez o planejado, cara. Só que você mora do lado do Joelma. Só que você... Exato, você mora do lado. E agora, o que acontece? Você é obrigado a sair da tua casa por causa que alguém construiu mal, entendeu? Que loucura. É muito duro isso, cara. Muito. E quando você tem um prédio de 200 andares e embaixo é tudo casinha. E agora todas as casinhas têm que sair porque esse prédio não ficou bem edificado, né? Ou seja, em alguma proporção, todas as falhas da nossa vida atingem alguém, cara. Com certeza, A minha desafinação tira a gente da igreja. Pode tirar. Pode tirar. Entendeu? Meu erro, minha grosseria, minha falta de cuidado, né? Ele pode respingar em alguém, cara. Pode respingar em alguém. E isso é muito sério, né? Magrisa, vai ter que ir embora? Preciso ir. Meteu o pé. Valeu, meteu Chegou o pé. a esfirra, eu vou pegar ela e vou embora comendo. Então tá bom. Deus abençoe. Valeu, beijo aí. Então, essa é a realidade. A gente quem precisa cuidar para que os nossos erros não se transformem em um problema no futuro para alguém que está do nosso lado. E como a igreja é importante para isso, né, pastor? Para ela ser essa plataforma de auxílio e suporte para melhorar. Sabe onde esse exemplo se manifesta de uma forma mais comum? Na família, onde os pais, onde o casal não se alinha e quem sofre são os filhos. Ponto. É um maior problema hoje do século, são famílias desestruturadas. E aí tem um outro gancho também que eu achei interessante. Eu ia até falar, mas na época o Cauê acabou tendo que sair. As pessoas gostam de mostrar um edifício bonito por fora. E muitas vezes eles se esquecem das bases do interior, do que funciona ali e tal. Você pode ter um prédio lindo, mas, cara, se você não fez um sistema interno de encanamento, de cano, de gás, de água, uma hora isso tudo, cara, vai explodir, né? Nos tempos antigos, desde sempre, até hoje, por que os caras queriam construir aqueles zigurates? Pra glória deles, para que o pessoal visse e falasse, os caras são bons, olha como eles construíram um prédio alto. Até hoje, há uma guerra de quem tem um prédio mais alto, porque o prédio mais alto mostra assim, esses caras têm dinheiro, eles são ricos, eles são proeminentes, pomposos, eles, né, e tal. Então, o cara vai e constrói um prédio 1 metro maior, depois o outro vai constrói 10 metros maior, o outro vai constrói 10 metros maior, e assim vai, né? E
E aí você faz prédios lindos. Uma vez eu tava tem um prédio que eu acho que chama Casa Dançante, ou Edifício que Dança, alguma coisa que dança, em Praga. Um prédio super legal, lindo assim, por fora. E aí eu mandei uma foto, acho que foi pro Cauê, também pro Ícaro, não sei. Ele falou, cara, esse prédio foi case de estudo lá na facul nossa, um prédio lindo por fora. Mas por dentro, né? É a referência que Jesus fazia do sepulcro caiado. Então, cuida do teu prédio por fora, mas cuida do teu prédio por dentro, cara. Cuida do teu prédio por fora, deixa as pessoas verem que a tua saúde tá bem, que teu carro é bom, que você fez dinheiro. Deixa as pessoas verem que teus filhos andam bem vestidos, mas deixa as pessoas verem também que lá dentro da tua casa há amor, respeito, paz. Deixa todo mundo saber que dentro da tua casa há um ambiente de adoração, de edificação, de respeito, de carinho, de reciprocidade, né? E que as coisas lá dentro funcionam bem também. Um problema que eu vejo, que eu acho que falta, é a gente sair dessa procrastinação da nossa própria vida, porque eu lembro que a gente terminou o culto domingo, Deus te dando alguma revelação a respeito de pessoas que, cara, estavam vivendo uma vida bem difícil, assim, e que se não houver conserto, realmente vai desmoronar, porque não dá pra segurar. Então, há uns 6 meses atrás, a gente tava lá no nosso apartamento com uma infiltração no gesso do banheiro. Beleza, não sei o que, tal, vamos deixar. Aí procuramos a administração e tal. Era o de cima, cara. Era o de cima do meu. Eu moro no 12, era o 13, só que já tava no 6º. Meu Deus! Olha que coisa, cara. Um vazamento de mangueirinha do vaso sanitário do banheiro de cima. Nossa. Cara, lotou a minha laje, e isso começou a escorrer pelas beiradas, foi pro quarto, e começou a dar aquela pipocada que eu falei, meu Deus, quando falaram que tava no 6º, eu falei, Jesus. E aí, a vantagem é que essa moça tinha seguro, né? Lá em cima, que aí resolveu tudo. Eu fiquei pensando, cara, a gente tem esse seguro, sabe? A gente precisa recorrer a ele. Você fala, eu tô com um BO aqui, me ajuda, cara, porque vai danar tudo, cara. O efeito colateral, as pessoas não têm ideia do que... Sei lá, um adultério, Você falou de drogas, eu lembro de você ter falado de drogas, que alguém teve uma recaída. Mas ainda assim, nunca é tempo pra uma reconstrução. Não acabou o tempo da reconstrução, dá tempo, cara, né? A gente olhar e falar, cara, vamos recolher, vamos aproveitar o que tem aqui de entulho, vamos amassar de novo e subir outro prédio, cara, porque... Agora, naquela passagem que eu mencionei, sobre a casa que é edificada na areia e edificada na casa, na rocha. Na rocha. E aí ele fala assim, veio as águas e tal, e a casa caiu. E aí ele termina dizendo assim, e foi grande aquela queda. O lance é que quanto mais longe você vai, mais duro é, mais trabalhoso é, mais danoso é. É como aquele prédio na entrada de Guarulhos. Quem derruba aquele prédio lá, cara? Entendeu? Deixaram subir. Mas é proibido. Mas por que deixaram subir tão alto? Porque quanto mais alto deixam ir, maior é o estrago depois para fazer, maior trabalho, maior o custo, né? Então, se você foi longe na vida, você se tornou um ministro, um líder, um pastor, você se tornou um pai de 3 filhos, você se tornou Cara, se você tiver que consertar a tua vida, cara, mais pessoas você vai perturbar, vamos assim dizer. Não perturbar, mas você vai, enfim, afetar com a tua reconstrução. Então... E eu tava pensando aqui, quanto mais tempo a gente vai dando para esse efeito a procrastinar, o dano é maior. E como é difícil, porque as pessoas, às vezes, a gente fala assim, caramba, eu vou precisar me expor, eu vou precisar compartilhar esse vazamento, esse problema. Cara, qualquer problema que você tiver agora, ele é menor do efeito o efeito que mais pra frente. Exatamente, cara. Vai doer agora, não tem dúvida, mas a dor lá na frente vai ser maior. Exatamente, cara. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar, exatamente, cara. Olha, eu quero aqui, eu sei que a gente sempre tem esse podcast de uma forma descontraída, tal, mas eu quero aqui desafiar de novo o teu coração a você se dedicar aí um tempo, de tempo em tempo, e parar e refletir e perguntar, cara. Pergunta para as pessoas que estão ao teu redor, né? E faz essa ninguém melhor que o Espírito Santo, porque é ele quem te sonda e te conhece, né? Conhece teu levantar, teu sentar, conhece essas palavras que nem chegaram à tua boca. Então ninguém melhor para te dizer, cara, arruma isso.
Mas pergunta para as pessoas ao teu redor, pro teu cônjuge, para as pessoas, pros teus filhos, se eles tiverem alguma maturidade, o que dá para ser consertado? Vamos consertar, vamos ajustar. Porque, como pastor, cara, eu não tô aqui para brincar de igreja, eu tô aqui pra gente passar os próximas décadas aqui. A gente não quer tá tendo que lidar com situação, com desastre daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então eu te desafio, cara, você aproveitar essa palavra de domingo, essa palavra da célula de amanhã ou de hoje, se você estiver ouvindo quarta, e buscar essas áreas de conserto que você precisa buscar, porque sem dúvida vão fazer diferença no teu futuro. Uau. Hein? Isso aí. Palavra preciosa, né? Sei lá, suspeito. É isso aí, nosso esfirrinha tá aqui, nosso quibe tá aqui, o Magreza foi embora, a gente deu uma destrinchada aí, né? Top. E a gente ia fazer uma ligação pra alguém, vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer. Fala, paizão. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo, senhor. Você está ao vivo no podcast Anexo 2. Uhul! Salve, Caraca, moleque. Você acabou de perder um Fusca. Você acabou de perder um Fiat 147. Você devia ter atendido Anexo 2 podcast no ar. Puxa vida, Anexo 2 podcast no ar. Tá bom, vai ganhar um skate. Tá bom, você vai ganhar uma esfirra fria Davi, aqui. vai. Deixa pro Davi. Tudo bem por aí? Tudo bom, graças então, a Deus. tá bom, você bem. tava no culto domingo, né? Tava Nós falamos sobre domingo. Pedro. Não. Aê, tá ligeiro. Falamos. Assim, Pedro? Não, eu tô brincando, eu só tava fazendo um teste contigo. Tá. Bom. Eu falei, eu vou ligar pro Helder, porque eu sei que o Helder sabe das coisas de construção. Que o Helder não é, né? E que ele manja. E a gente queria ouvir de você, que ponto, algum aspecto da palavra que mais tocou contigo, e como conhecedor de construção civil, já que a figura de domingo foi um prédio, a importância sim. especialmente das questões internas da edificação. Fala com a gente. Cara, eu fiquei assim, impressionado como uma palavra tão simples, e para mim eu fico lisonjeado de receber essa ligação, porque foi uma palavra tão simples assim, como eu posso dizer, né? Mas tão profunda que de verdade, foi tocante mesmo. Mas o que me chama a atenção é que quando você fala, né, que você constrói por si próprio, né, você é responsável pela construção, e aí você começa a observar internamente o que cada um deseja, e aí eu fico pensando assim, mas realmente, além da construção externa, o visual, o que eu quero internamente para mim? O que eu quero? Que eu busco dentro de mim, para mim mesmo. Não sei se você entende, né? Porque você pode ter uma construção tomada que por fora é bonita, mas por dentro você não vive uma adequação, né? Você fica... Não vive. Tipo um artista que constrói uma vida em cima de uma imagem, mas no coração dele ele vive uma inadequação ali, um vazio, né? Sei lá. Sim. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo na minha casa aqui. Moro no apartamento vem padrãozão, as tomadas são todas iguais, os pontos de água são todos iguais, etc. Mas não tinha, por exemplo, 220 dentro da minha casa, só tinha 110, inclusive no painel elétrico não tinha 220, uma tomada que se quer. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma tomada 220 na minha casa. Pô, mas você não usa, não tem equipamento. Mas se eu precisar fazer usar uma furadeira de impacto, eu não tenho furadeira de impacto 110. Se eu precisar usar um martelete... Você gosta do martelete, fala aí. Um dia eu precisei pôr um negócio lá em casa, pegou o Helder com o martelete enorme dele lá e instalou uns bagulho lá pra mim, né não? E assim, então você se adequa com aquilo que te faz bem também. Né? Então, por exemplo, estou dando o exemplo da tomada 220, mas também pontos, por exemplo, a duchinha quente. Você precisa de uma duchinha lá, além de ter uma duchinha quente, pô, porque no frio você não... A duchinha higiênica? Então, a duchinha higiênica quente. Nossa, então, aí é luxo, hein, cara? Eu quero uma mas dessa também. Você tá ali do lado do chuveiro, pô, qual a diferença? Não sei se você entendeu. Sim.
Mas os aspectos que, assim, que eu, por exemplo, né, jogando para mim agora, eu estava passando uma situação profissional, e aí você fala assim, você constrói o que você é responsável pelo que você constrói. Então você passa por situações, igual eu estava passando essa semana, você fala, cara, você pode deixar isso passar de boa, não tem problema, mas lá na frente você vai se arrepender de não aproveitar a oportunidade de falar disso, de pontuar essa situação e tal. Foi o que eu estou passando pessoalmente, né? Pessoal meu essa semana. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade que aconteceu para eu pontuar essas coisas, porque isso não me fez bem. Então, se eu sou responsável por isso, eu sou responsável pela minha vida profissional, então se eu não pontuar isso, lá na frente vai me fazer mal. Então essa semana já me coloquei na minha cabeça, já até voltei a trabalhar hoje, que ontem eu estava meio zoadinho de saúde, né? Mas hoje eu já voltei a trabalhar e já vou chamar meu chefe para falar, cara, a gente precisa acertar, alinhar isso. Então, assim, não adianta eu falar assim, não, Deus vai fazer tudo na minha vida, né? Deus vai fazer, Ele faz. Você tem uma amargura lá, você fala, tudo bem, não vou resolver isso aí, deixa aí, daqui um pouco aquela amargura se transforma num ressentimento e você virou uma pessoa que nem feliz mais é, por causa de uma coisinha que você deixa lá, né? Chama aí, resolve, olha no olho e vamos, né, resolver. Exatamente. Eu sou responsável pela construção, não adianta. E eu vou viver naquilo que eu construí, né, cara? Eu vou viver naquilo que eu construí, porque senão lá na frente eu vou reclamar, falar, poxa vida, meu chefe, a empresa, o meu pastor, o meu professor, sei lá, cara. Você arruma alguém pra culpar, responsável. Né? Exatamente. Que top, cara, que bom. Feliz de saber que você tem essa consciência aí, e sabendo que você estava no culto domingo, e sabendo que você gosta de obra, vamos ligar pro Eldão. Legal. Mas o interessante é assim, cara, eu dou para você um ponto de água, eu dou para você uma tomada, um ponto de tomada para você trabalhar, né? Eu dou para você a cobertura. Agora vai lá para dentro, cara, e vai fazer o acabamentinho bonitinho, com os detalhes bonitinhos, na cor que você deseja, né? Com as marcenarias que você quer, porque a resposta é sua. Vai dar trabalho, mas vale a pena. Talvez aquele cara que era o dono da empresa, da empresa que construiu as casas, devia ser crente, né? Que princípio bíblico bom que ele aplicou ali na vida de todo mundo, né? Top. Verdade, valeu, Eldão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, fica com Deus vocês aí. Abração, hein? Valeu, beijo aí. Valeu. Abraço, tchau. Cara, a gente tava falando sobre o lance da música, e foi muito desse processo que eu passei. Olha que louco, eu tava pensando agora. Algumas pessoas que eu compartilho isso, né? Falam, caramba, então há um ano e meio, 2 anos você chaveou, né? Aí eu falei, esse ano eu fiz 37, né? Com 7 anos eu ganhei minha primeira guitarra. Falei, não, cara, há 30 anos eu tô plantando esse rolê pra hoje acontecer, né? Não é há 2 anos. 2 anos eu fui colocado na situação de fazer, mas tem 30 pra trás aí de história, né? Que é o alicerce que ninguém vê. Nossa, mas rompeu agora, deu errado agora? Não, já faz muito tempo que tá torto. Mas deu certo agora? Não, faz muito tempo que eu comecei alinhada. Exatamente. Tem a ver, essa história tem um pouco a ver com aquela lei da semeadura, pastor? Cara, em alguns aspectos você pode traçar ali um pouco de semelhança, porque você colhe o que você planta, né? E você também vive no que você constrói. A lei da semeadura é um negócio cíclico, porque à medida que você recebe, você planta mais, né? Você semeia mais. Você recebe mais, semeia mais. Você recebe mais, semeia mais. Então, ele é similar no sentido de que você vive de acordo com aquilo que você faz. Mas a semeadura, ele é um negócio mais cíclico. Mas se complementa, né? Mas sim, uma na totalmente, outra, né? Bem a ver. E esse é o Deus meritocrata que eu acho que a gente serve, entendeu? E essa pra mim é aquela grande diferença do Oeste, porque a civilização ocidental tá pautada em princípios e valores judaicos, né? Cristãos. Resultado, né? Resultado. Essa lei da natureza de que quem tem mais ganha mais e quem tem menos ganha menos, cada vez menos, é uma lei que serve para isso. Quanto mais você
se dedica, mais você vai ter, né? Quanto mais você se valoriza aquilo, mais você, enfim, colhe. Acho que o grande drama da velhice é você olhar pra trás e falar, cara, não dá mais tempo. Talvez, né? Eu acho que, né? O cara fala, sei lá, agora quando o cara vê que a vida tá indo mesmo, tá lá batendo seus 80, sei lá, o cara olha pra trás, bate... Cara, olha que louco, eu acabei de lembrar de uma coisa muito interessante. Lá na Índia, o Joseph levou a gente pra conhecer uma casa que é vou dizer que é um ponto turístico, mas que muita gente vai ver, lá em Bangalore. É uma casa que deve ter uns 200 anos, 150 anos, sei lá. É uma casa grande, só que você vê, cara, que ela é um terreno bem grande, enorme, e tem um puxadinho pra cá, um puxadinho pra cá, um puxadinho pra lá, uma extensão, um telhado novo, uma cor nova. É uma casa toda meio... não tem um estilo padrão e tal. E ele falou assim, essa família acredita que eles nunca podem parar de edificar a casa deles. Então, a cada X tempo eles estão construindo uma coisinha. Eles planejam uma coisinha. Eu vou até mandar lembrar pro Joseph, que eu troquei ideia com ele essa semana, pra ele me mandar uma foto dessa casa que nunca para de crescer. E uma vez, o próprio Rina falou, cara, o reino, ele é edificado. E quando Jesus fala para Pedro, né, sobre esta rocha edificarei o meu reino. A palavra edificar é construir. E edificar é uma coisa que parece que nunca tem fim. Você sempre tá melhorando e construindo, né? Porque o reino de Deus é assim, o reino de Deus, ele não para, né, de crescer. Então, edificar talvez seja uma melhora eterna. Será que algum dia você fala, não, agora eu já acho que estou bem alinhado, não vou construir mais nada nessa vida. E você para? Sempre tem alguma coisa. Você sempre tem. Né? Até os teus últimos anos de vida, quando você já é mais idoso e tem idade e você tem netos, você quer importar alguma coisa para os seus netos, você quer ensinar alguma coisa, você quer suprir a casa. No fundo, no fim, você quer deixar um pouquinho de herança e de legado para alguém. Então você sempre está edificando alguma coisa, praticamente até o fim da sua vida, né? Até o fim da sua vida. É um pouco de motivação, né? A gente precisa... Eu não sei, eu tava conversando isso uma vez com os meninos do Ministério do Áudio, sobre essa questão de motivação, né? O que faz a gente deixar as pessoas motivadas para continuarem na caminhada com você? A gente fala, putz, às vezes a gente olha assim e fala, tá perfeito, né? Tá bom. Então, tipo assim, estagnou aqui e tá bom. Você lembra da nossa estrutura de áudio antes, né? Da igreja? Cara, funcionava bem, atendia a igreja, fazia tudo normal, a gente fazia a transmissão, fazia tudo. Mas a gente falou, dá pra melhorar. E esse dá pra melhorar foi um ponto, assim, de motivar a galera. De fazer a galera continuar querendo se envolver e ter coisa nova. Gerar essa motivação pra galera continuar edificando. Porque se você deixa o cara estagnado, parece que a chama vai apagando, né? Ele perde propósito. Se ele perder o propósito de vida, meu irmão, perde propósito. Um sentido pra vida. O Jordan Peterson, ele fala assim, que o teu propósito de vida é achar um propósito de vida tão grande, que qualquer dificuldade e circunstância no caminho não tenha poder para abalar esse propósito. Então, nós como cristãos temos um propósito último: ser salvo, ir para a glória, né? A vida eterna. Esse é o propósito eterno. E esse é um propósito que deve ser tão grande que nenhum outro pode atrapalhar esse, ou pode impedir que a gente viva esse. Então, se você não encontrou o teu propósito, cara, você tem que encontrar um. Porque dependendo do tamanho do teu propósito, as circunstâncias ficam pequenas. Por exemplo, você tem um propósito de cuidar das tuas filhas. Esse é um propósito tão grande que qualquer outro propósito que atrapalhe esse, qualquer dificuldade que atrapalhe esse, é pequena perto do tamanho do teu desejo de fazer as tuas filhas ficarem bem, entendeu? Então você precisa encontrar esses propósitos que são maiores do que as dificuldades. Senão a gente recai para reclamar das dificuldades. Exatamente. Assim, né? Tem um propósito. E como a gente precisa da motivação do alto, né? Porque a nossa força, ela se esgota, né, cara? Essa tal motivação que você falou, chega uma hora que, cara, você olha pra pessoa e fala, vamos, cara, e não vai. Eu ouvi uma frase essa semana que fala assim, ela é um clichê, né? Fala, quem não é visto, não é lembrado. Aí a pessoa que estava dizendo essa frase falou que, trazendo isso para um contexto mais profundo, ele entenderia essa frase como
quem está em Jesus não precisa ser visto, porque ele vai ser lembrado em algum momento. Trazendo para esse nosso contexto, eu diria que se você se esforça, talvez você consiga chegar em um ponto, mas se você está enxertado nele, aí você não para mais. Olha que legal, cara. É orgânico, né? Isso aí é natural, né? Cara, tá nele, né? Acaba virando uma coisa natural. Exato, natural, cara. Você vê a motivação das pessoas, a gente olhando pro nosso ministério aqui, Bola de Neve de Guarulhos, a gente olha pras pessoas... Olha pro lado, né? Você olha pro lado, né? Tá todo mundo motivado. Tá todo mundo querendo... Não tem gente que tá estagnada. Exato. E é natural que quem tá estagnado acaba ficando pra trás. É um negócio interessante. Ou por causa dessa veia vertical que de alguma forma foi bloqueada e aí atrapalha o horizontal, né? Exatamente. Olha que verso louco esse daqui, ó. Lê esse daqui, ó. Essa daqui é a Agar, quando ela se sentia que Deus não estava vendo para ela, olhando para ela, ou vendo ela, né? Aí ela tem um encontro com Deus. Deu 13. Olha que louco, cara. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Olha que louco, cara. Ela tem um encontro com Deus e ela dá o nome para aquele lugar, o Deus que me viu. E aí ela se pergunta assim, teria eu visto aquele que me vê? É quando ela percebe que aquele que vê ela esteve sempre vendo ela, cara. Entendeu? Só ela que não notou que ele o tempo todo notava ela. Muito louco isso, né, cara? Caramba! E é quando você percebe que Deus nunca deixou de te ver, cara. Nunca deixou de te notar. Essa é a segurança de quem tá em Cristo, né, cara? Caramba! Louco. Esse cara, ele pergunta, a definição dele de fé é assim, eles perguntam, muita gente pergunta pra ele, você é crente, você é crente, você é crente? E ele sempre responde assim, eu vivo como se Deus existisse. Essa é a definição pra ele. Que legal. Porque a Bíblia fala assim, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Deus não existe. Ou seja, se você quiser viver sabiamente, viva como se Deus existisse. Então beleza, você vai entrar lá no teu quarto, se jogar na pornografia, então pense que Deus está entrando junto com você. Você vai o quê? Você vai berrar pra tua esposa e chutar. Então pensa que Deus tá ali do teu lado. Você vai o quê? Brigar no trânsito? Deus tá ali, né? De uma forma muito simplória cara, se o teu pastor tivesse do teu lado, você ia entrar nesse site agora? Você ia falar isso pra tua esposa? Você ia brigar assim? Então imagina que Deus tá o tempo todo ali. Se você viver assim, você vive sabiamente. Cara, esse tipo de comunicação didática ajuda muita gente, porque tem muita gente que tem dificuldade de lidar com... Cara, nós todos temos, né? Com essa questão do sobrenatural. E esse caminho de dar... Esse elo de naturalidade. Parece que você começa a absorver um pouco mais desse temor e você fala, cara... Deus tá aí, cara. Posso não ter certeza, mas se ele existir, cara... talvez o que eu tô fazendo agora é uma furada. Vou fazer esse negócio errado. Aí você fala, mas Deus tá vendo, então acho que eu não vou fazer. Isso é a sabedoria, entendeu? Eu tava vendo um podcast outro dia de um ateu e de um cristão. Aí o ateu tava cravando, né? Falou, cara, tem um monte de promessas em relação à existência dele. Então acho que talvez seja mais prudente eu pelo menos optar por aqui, porque se não tiver, não tem. Mas se tiver, se tudo isso aqui for verdade... Então, mas eu posso linkar tudo isso com a palavra desse domingo? Olha que louco, cara. O evangelho te propõe um caminho de bem e de paz, né? Porque essa é a proposta. De forma que ele te fala assim, constrói assim, porque lá na frente você não vai sofrer. Constrói desse jeito aqui, porque lá na frente isso não vai te atrapalhar. Não faz isso, porque se você construir com isso, lá na frente isso vai te atrapalhar. Então ele vai te propondo, né, pra você ter... Então, cara, te fala, não briga. Por quê? Lá na frente você não vai ter desafetos. Não mata, porque ninguém ali na frente vai querer te matar. Não consome demais, porque lá na frente não vai te faltar. Então a Bíblia fica te fazendo essas propostas e tal. E um dia C.S. Lewis, ele disse assim, cara... soa quase como uma heresia, né? Mas ele disse assim, se toda essa história de vida eterna não for real, no mínimo o evangelho serviu para que eu tivesse uma belíssima vida na terra, cara. Nossa. Né? Porque é muito forte, cara, o que o evangelho propõe, né? É verdade. Uma vida de paz, uma vida boa, cara. Uma vida boa. Você vai construir e vai... Ver os frutos. Ver os frutos. Você colhe aqui, né? Também. Também, né? Exato.
É isso aí, senhoras e senhores. Como que nós estamos de tempo aí, Fabi? 1h05. 1h05. Vencemos 1 hora, tá bom. Mas que palavra top, hein? Foi muito gostoso. Do jeito que o Helder falou, né? Palavra simples. Profunda. A gente tava aqui, que eu tava nessa sala aqui, né? Que eu tava na diaconia, mas aí tava cheio de gente lá. Tava lotada a igreja, não sei se... Acho que tava, né? Tava lotado, tinha cadeira até o fundo aqui na parede. Aí eu subi, fiquei aqui, ouvindo o culto por aqui. Daqui a pouco o pastor falou assim, vamos fechar nossos olhos. Pegou todo mundo de surpresa aqui, porque foi tão rápido. Mas foi rápido. Foi rapidíssimo Mas demais. eu preguei menos do que 40 minutos. Então, eu não sei se foi rápido, a gente tava bem imerso na palavra, eu não sei, cara. Só sei que todo mundo tomou um susto. Assim, então, nossa, geral. Eu vi os meninos aqui correndo pra descer com câmera, aquela coisa. Daí o Leandro voltou, porque ele tava na mesa. A transmissão. Daí ele voltou, entrou rapidão aqui. Daí eu falei, toma aí que eu vou descer. Mas foi muito gostoso. Foi gostoso demais. Essa analogia do simples e profundo tem muito a ver com o alicerce, né? É verdade. É uma coisa roots, raiz, assim, não tem tecnologia, apesar que hoje tem um pouco, mas assim, é um negócio que te crava lá no chão, que é simples, mas profundo, cara. Isso aí. Exatamente. É isso, 1 hora dá pra ir o quê? Dá pra ir até o Morumbi, não? Dá pra ir até a Berrini, no busão? De busão, não sei, né? Agora fazendo umas baldeação de metrô, assim, dá. Então que nessa 1 horinha aí o teu trânsito tenha sido precioso e valoroso. Tá bom? Uau. É isso aí. Beijo pra todos então, né? A gente se vê semana que vem, se Deus nos permitir. Valeu, família. Com a equipe toda. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu.